ansiedade. O que é ansiedade? O que é crise de ansiedade? Se as duas são as mesmas coisas. E se tem cura, né? Muitas pessoas eu vejo se tratando, se dopando com remédios para tentar amenizar. Como que o senhor abordaria isso através da ótica da TRG? Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. Inclusive, nós falamos bem pluralizado desses assuntos. E como você bem disse, na verdade, o ano passado foi mais de 90 milhões de pessoas que Uau. foram afastadas de uma forma ou de outra por causa de ansiedade. Tá? Então, a palavra ansiedade foi a mais pesquisada. Sim. Ela foi mais pesquisada do que dinheiro o ano passado. Então, Que a isso? gente vê que nós temos aí uma epidemia, né? De pessoas com ansiedade e crise de ansiedade. Bom, ansiedade tem cura. Tá? E você até me perguntou se ansiedade e crise de ansiedade era a mesma coisa. A crise de ansiedade é a evolução da ansiedade. Ah, entendi. Tá? E aí eu vou falar um pouco disso. Então são etapas, né? E são etapas, exatamente. A evolução da mesma. Porém, é o seguinte, o grande problema é que as pessoas que têm ansiedade, ou têm crise de ansiedade, pânico ou crise de pânico, também que está correlacionado, elas vão ao médico, e quando elas vão ao médico, elas vão atrás de um remédio, tá? E esse remédio, ele tem uma eficácia de 30% no máximo, tá? Para qualquer tratamento nesta área. Então, o remédio ele serve para quê? Ele vai servir para que a pessoa se trate. Então, por isso que as pessoas às vezes ficam tomando remédio 10 anos, 15 anos, 20 anos, e depois ele começa a tomar um combo de remédio. Porque o psiquiatra ele vai passar ali um domador para que a pessoa trate. E aí, o tratamento ele tem que ser terapêutico. Por que tem que ser terapêutico? A ansiedade, ela só para ficar, acho que fica mais fácil eu explicar como é que isso acontece dentro do cérebro humano. Nós temos dois sistemas, ou podemos chamar de dois códigos dentro de nós, que é o simpático e o parasimpático. Tá? Sim. O sistema, como esses dois funcionam? O parasimpático é para aquela pessoa que vai, no dia a dia, andar naturalmente, ele está normal, ele está caminhando, ele está dentro da sua naturalidade. Tá? Então eu estou funcionando normalmente. Tem uma glândula dentro de nós que nos avisa de algum assunto de perigo. Vamos imaginar aqui como é que o parasimpático, trabalhando naturalmente, funcionaria. Você está andando, dirigindo o carro, e aí, de repente, aí você vê, na estrada você vê uma placa dizendo, curva perigosa. Essa tem uma célula dentro de nós que ela vai disparar o perigo e alerta. Então, é protetora. Perigo, alerta, curva perigosa. O parasimpático, trabalhando naturalmente, você vai ter um alerta momentâneo para trabalhar no controle. Porém, agora imagina você nessa mesma curva, porém com o parasimpático para trás e o simpático entrou em ação. Se o simpático entrou em ação, agora eu liguei o simpático. Se eu ligo o simpático, eu desliguei o parasimpático. E aí vi, curva perigosa. E aí ele diz, perigo, alerta. Só que esse perigo e alerta, agora ele vai para dentro da pessoa e liga num trauma. Esse trauma pode ter acontecido lá desde a infância. Tem a ver com abrir janela aqui? Isso, ele vai abrir uma janela, ele vai lá para dentro, ele cola num trauma. Esse trauma agora, esse trauma vai colocar ele em zona de perigo. Ele está sofrendo algo. O alerta e perigo dele está ligado num trauma. O parasimpático não está funcionando, então agora ele está fazendo o quê? Ele está acumulando adrenalina ruim. O que vai acontecendo dentro do cérebro da pessoa? Esse cérebro precisa mandar mais informação para o coração. Aí e o coração da pessoa começa a disparar. Tá? E mais adrenalina. Agora ele precisa bombear mais sangue para o cérebro, para criar frequência. Correto. E aí isso vai acontecendo mais rápido. Aí o cérebro agora começa a pegar aquela energia que deveria estar no corpo inteiro e vai condensando só naquele ambiente traumático do simpático.
Então, ele é como se ele começa a produzir uma adrenalina ruim, de perigo e alerta, perigo e alerta, perigo e alerta. Então, veja bem, aí ele vai, estresse alto, ansiedade e muita ansiedade, crise de ansiedade. Pelo visto, você está descrevendo a engenharia por trás. Exatamente. Porque geralmente, quando a gente vê, a gente começa a suar, a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, começa a gaguejar. Tem gente que dá cada sinal diferente, né? Cada um tem Na uma verdade, reação. é o quê? Eu estou produzindo muita adrenalina, e essa adrenalina é ruim, e está faltando dentro do meu cérebro agora o dosador, que é a noradrenalina. Então, se falta noradrenalina, o simpático está funcionando, alerta, 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 e aí eu vou estar sempre em alerta. Só que esse alerta e perigo não é uma coisa apenas interna. É algo externo que me trouxe uma pressão, ativou internamente, ligou uma coisa com a outra, entrei em perigo e alerta o tempo todo. E o que vai acontecer com alguém que o tempo todo está sobre esta ação? Tem pessoas que estão em estado de alerta o tempo inteiro. Sim. Aí o que aconteceu? Ele desligou o parasimpático dele. Aí ele já começa, aí ele tem traumas aqui dentro que precisam ser tratados. Porque se ele não trata os traumas, o tempo inteiro ele está à mercê de um ativo desse. Curioso, é interessante que é o seguinte, uma pessoa que está dentro desse quadro, coração disparado, boca seca, respiração ruim, a mão suando, os pés suando, ele vai começando a congelar. Aí as pessoas pegam essa pessoa e levam para o hospital. Socorrer. Parece que vai morrer. Aí quando chega no hospital, a frequência de todos começa a mudar. Vê a palavra escrita. Pronto-socorro. Aquela mesma pessoa agora viu pronto-socorro. O cérebro dela entende. Pronto-socorro é segurança. O que ele faz? Ele desliga o que estava ligado produzindo adrenalina, ele começa a voltar para um estado natural. Aí, por isso que muita gente, às vezes, leva alguém que está nesse estado ao médico. Quando chega ao médico, vai falar, mas não tem nada. Vai achar que é trollagem, né? Não tem nada. Mas a pessoa fala, mas eu estava quase morrendo. Aí encontra aqueles amigos que levou, 4 pessoas levou a pessoa. E aí ele estava mal, de repente ele ficou bem, voltou, não tem nada. Isso acontece muito. Aí alguém fala, poxa, isso deve ser um problema espiritual. Aí já é outro problema. É espiritual. Aí ele volta para casa. Quando chega em casa, ele começa a dar crise de ansiedade de novo. Aí alguém fala, tá vendo? Vim para cá, tem um espírito aqui que atrapalha. Porém, pode ser. Aí sim, qual que é o ativador? Agora tem que ver se o ambiente da casa é um ambiente de segurança. Tem gatilhos. Tem gatilhos, é um ambiente de segurança. As pessoas da casa, como é que a gente está lidando um com o outro, tá? Aqui dentro, até mesmo vamos imaginar uma peça como essa do óculos. Imagina que está lá na prateleira uma caixinha de óculos que era do seu avô, que você gostava muito dele. Tá? E aí você olha para aquilo, de novo, perigo, alerta, vovô morreu. E aí eu estou outra vez. Ou pode ser também daquele que aquela peça de óculos pode ser um dia que uma pessoa que usa óculos dentro de casa te pegou e te deu um couro terrível. Bom, aí pode ser várias coisas. Então, algo externo ativa interno em mim e eu começo, na base cerebral, produzir uma energia que ela vem em excesso. Então, Entendi. Ansiedade, crise de ansiedade tem a mesma fonte. Tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque a era coach diz o seguinte, ansiedade é medo do futuro. Isso é coisa de coach, tá, gente? Quem está me ouvindo, cuidado. Eu já ouvi muito falar isso. Cuidado. Excesso de futuro, né? Não, tem nada de excesso de futuro, tem nada disso, tá? Isso é conversa de coach, isso é gente querendo enganar você.